Olá pessoal, meu nome é Henrique Azagrande, eu trabalho como consultor PPM na Prosper, atuo na ferramenta desde o Projo 2007, desde a parte de parametrização até customização e também com aplicativos móveis. E eu sou Leonardo Nogueira, sou membro fundador do capítulo do PMI no Espírito Santo, tenho várias certificações Microsoft em PPM desde a versão 2003 do produto, ministrei meu primeiro treinamento de Project em 1995 e tenho mais de 20 anos de gerenciamento de projeto e portfólio. Atualmente eu atuo como CEO da Prosper. A Prosper é uma empresa que ela apoia as organizações a obter melhores resultados de negócio através da automação de todo o ciclo de venda de gerenciamento de projeto e portfólio para o moderno ambiente de trabalho. Ela é parceira Microsoft com as competências Gold em gerenciamento de projetos e portfólio e na parte de colaboração e conteúdo. Ela ganhou recentemente vários prêmios, eu vou destacar dois que eu acho mais importantes. Finalista de melhor parceiro do mundo nos anos de 2012 e nesse ano de 2017, e melhor parceiro Microsoft na categoria de PPM para a América Latina também nesses 2 anos, de 2012 e 2017. Isso graças a centenas de implementações de Microsoft PPM que nós já fizemos aí ao longo desses anos, em todos os clientes de todos os tipos de porte e segmento. Com base nessas experiências, nós vamos conversar hoje sobre o gerenciamento de projetos e portfólio ponta a ponta, utilizando o Project Online. Quando a gente fala de gerenciamento ponta a ponta, a gente pode resumir no seguinte: execute os projetos certos e execute corretamente os projetos. O que é isso? Escolha os projetos que sua organização vai fazer com base na sua estratégia de negócio, ou seja, faça aqueles projetos que vão gerar valor para o seu negócio. E execute corretamente os projetos é o quê? Faça o projeto da forma correta, no prazo, no tempo, com todo o gerenciamento do seu ciclo de vida. Estudos do PMI e do Standish Group demonstram que só 43% das empresas que foram entrevistadas nesse estudo conseguiram reportar um alto alinhamento entre o projeto e a estratégia da sua organização. Ou seja, menos da metade das pessoas conseguem escolher os projetos que vão executar. Ou seja, as empresas estão executando os projetos que não trazem valores. E o pior é isso, além de escolherem os projetos errados, apenas 62% dos projetos alcançaram sucesso, ou seja, foram executados no tempo correto e no prazo correto. E somente 1/3 desses projetos cumpriram o prazo e custo previsto. Ou seja, as empresas continuam ainda hoje executando projetos que não são apropriados e alinhados à estratégia e não os executam da maneira correta. Outros estudos, como o State of the Portfolio and Project Manager, buscou, a partir desses dados, quais são os principais desafios dos escritórios de projetos atualmente. 42% das entrevistadas colocaram que precisariam de mais informações precisas e confiáveis sobre os projetos. Em resumo, estão gerenciando projetos sem que tenha os dados e as informações para que se tomem as suas decisões. Ou seja, você não tem visibilidade do que está acontecendo na sua organização ao momento de executar esses projetos. 44% dessas organizações buscam assegurar a utilização consistente dos processos. Ou seja, se cria uma metodologia, se cria um processo e as pessoas não os utilizam. Ou seja, a gente tem dificuldade com que os membros de equipe, as pessoas que estão ali gerenciando o projeto ou reportando esses projetos, cumpram aquilo que se determinou em termos de metodologia. Muitas das vezes, porque essas metodologias não têm um apoio aí de ferramenta tecnológica, são metodologias que estão disponíveis e que geram um enorme trabalho para se cumprir documento, para se colocar vários formulários, preencher informações, e as pessoas acabam vendo isso como uma burocracia e falta de queda de produtividade no trabalho. Além disso, 40% das empresas entrevistadas queriam mais informações sobre os recursos. Ou seja, eu tenho as pessoas apropriadas para desenvolver os meus projetos no momento correto. Se eu for começar um projeto daqui a 2 meses, eu tenho aquelas pessoas que estão ali no meu pool de recursos, que estão na minha empresa habilitadas ou elas já estão em outros projetos? Como é que eu faço para otimizar o uso desses recursos? 39% das organizações queriam aperfeiçoar as habilidades de PPM e 55% implantar os processos de PPM. Quando eu falo de processo de PPM, eu estou falando do processo de selecionar e priorizar os meus projetos, ou seja, escolher os projetos da forma correta. Então, esses são os grandes desafios. Em resumo, o que eles estão buscando, na verdade? Melhorar a eficiência operacional, prover visibilidade do desempenho dos projetos, melhorar todo esse gerenciamento de recursos e otimizar os gastos de CAPEX e OPEX. Tudo isso, obviamente, com os projetos alinhados à estratégia organizacional. Resumo: escolha os projetos corretos e execute-os corretamente. Isso é o que a gente chama de PPM ponta a ponta.
Como fazê-lo? Principalmente através do gerenciamento do ciclo completo de PPM. O que é o ciclo completo de PPM? Nós vamos falar no ciclo completo desde eu definir a estratégia organizacional, ou seja, a organização vai dizer aonde eu quero chegar, quais são os meus objetivos, o que eu preciso para ter os resultados de negócio que eu estou esperando. E aí você define qual a estratégia, qual o seu orçamento, e aí você começa a capturar as ideias dentro da sua organização. Você permite que todas as pessoas envolvidas começam a trazer ideias de projeto. Ao trazer ideias, você precisa de um ambiente colaborativo para que as pessoas possam colaborar entre si, criando informações, construir o seu business case. O que é o business case? Eu vou fazer uma estimativa macro de custo, quando eu vou trabalhar, quais são os benefícios que eu estou esperando para esse projeto, quais são as métricas que a minha organização usa, valor esperado de retorno, qual o tempo de retorno desse investimento, quais os benefícios que eu vou trazer, quanto que eu tenho de ganho. A partir do momento que eu tenho essas informações, nós começamos a fazer uma seleção. Baseado em critérios alinhados à estratégia, nós vamos selecionar quais são os projetos que devem ser executados para que eu tenha um maior ganho e benefício dentro da minha organização. A partir do momento que eu selecionei, eu vou passar por um fluxo, esse fluxo sempre colaborativo, vou ter o aval, vou ter a aprovação do meu orçamento plurianual, do meu portfólio de investimento, da forma que cada organização chame, e aí eu vou começar a entrar no detalhe do planejamento dessas iniciativas aprovadas. E aí eu vou refinar o meu cronograma, vou refinar minhas métricas estimativas, e aí eu começo a execução, e durante esse ciclo de execução eu fico num ciclo contínuo, onde eu vou ter toda a parte de reporte, toda a parte de controle, vou gerenciar meus riscos, ter toda a comunicação do projeto, gerenciar os envolvidos até que esse projeto se finalize e eu consiga fazer uma avaliação de benefícios. Em resumo, esse é todo o ciclo de gerenciamento de projeto. É todo um caminho que nós temos que fazer para conseguir chegar nesse gerenciamento ponta a ponta. Mas como gerenciar isso? Se nós formos olhar, tem um estudo da PwC que fala que 44% dos gerentes do projeto não utilizam software de PPM. Então fica realmente humanamente impossível gerenciar todo esse ciclo de captura de ideia até análise de benefício, acompanhamento do meu portfólio como um todo, se eu não tenho uma ferramenta apropriada. Então é fundamental que o seu PMO use softwares de PPM, principalmente fáceis de utilizar e preparado para esse ambiente moderno de trabalho, onde as pessoas precisam trabalhar em qualquer lugar e utilizando qualquer tipo de dispositivo. Então implemente um software de PPM que seja rápido, fácil de utilizar, que permita que você faça a seleção dos projetos alinhados à sua estratégia, ou seja, que você escolha os projetos corretos e que empodere o seu time, para que você possa ter um ambiente colaborativo, com relatórios, com dashboards, com cockpit, e que você possa trabalhar de qualquer lugar, em qualquer dispositivo. Então nós vamos iniciar aqui, a partir de uma demonstração de como trabalhar esse processo de seleção e priorização dos projetos. Henrique, você pode nos apresentar uma ferramenta tecnológica para capturar as demandas e escolher os projetos corretos? Perfeito, Leonardo. Então vamos começar agora essa demo focando no SCAPEX, que é a solução para esse início mesmo, ciclo de vida da demanda, né? Bem na criação, na ideação e também na seleção e priorização. Bom, pessoal, agora nós estamos no SCAPEX. O SCAPEX é uma solução que atende logo o começo do ciclo de vida de projetos. Então, é na parte ali do cadastro, da ideação e até a seleção e priorização. O SCAPEX foi desenvolvido pela Prosper e ele também é ofertado como SaaS, já integrado com o Project Online. Bom, então aqui a gente está na tela inicial, onde o usuário já consegue acompanhar as demandas, as propostas cadastradas por ele, todas as propostas que estão na organização, ou seja, que foram criadas para o usuário, inclusive pode existir permissionamento para quem pode visualizar, né, quais essas propostas, e como que anda o cadastro de propostas para o próximo cenário, para a próxima priorização. Então, quando você está falando do próximo cenário, nós estamos falando então de orçamento anual, é isso? Então eu consigo mostrar qual é a janela e até onde qual a data limite que eu posso cadastrar uma demanda e que ele vai entrar no meu processo lá do time de priorização e seleção de CAPEX para que ele entre no orçamento do ano seguinte e esteja no portfólio para ser executado, é isso? É isso mesmo, e o legal é que podem existir campanhas para cadastro dessas demandas. Então, existe nesse momento de campanha e depois do término dela acontece a priorização com toda a massa já cadastrada. Maravilha. Então, vamos entrar aí numa demanda para a gente ver como é que é. Perfeito, vamos lá. Bom, então o usuário consegue acessar aqui a listagem de demandas cadastradas por ele, né, logo na central de propostas. E aqui ele já tem uma visão de tudo o que foi enviado, né, quais são as posições dela em cima dos campos já preenchidos anteriormente. Entrando no detalhe específico de uma demanda, a gente vê já a primeira página, que é a aba de identificação, onde é possível preencher o título, em que negócio ela está inserida, qual que é o tipo de investimento,
se foi de uma estrutura organizacional específica, ou seja, se é do nível do organograma presidência ou de uma diretoria ou um departamento específico. Tá, e o legal, acho, desse formulário é que você pode mudar todos esses rótulos dos campos. Então, você consegue configurar para a sua organização. Se você tem uma outra nomenclatura, usa um campo de uma forma diferente, tudo isso é configurável dentro da solução. Então, isso, né, vale aí para todos os campos da demanda. E seguindo aqui, a gente tem também uma entrada de situação atual, de solução, justamente para posicionar como que a demanda está, né? Ou seja, o que ela atende, qual problema resolve, o que está acontecendo hoje, para entender a origem mesmo dessa demanda. Na próxima aba, a gente já tem a visão de cronograma, e aqui a gente consegue fazer um cronograma macro dessa demanda. Então, é possível inserir tarefas, datas de início e término, né, justamente para fazer esse acompanhamento, e também já tem uma visão em Gantt. Então, eu consigo ter aqui, para todo o cenário, qual que é a duração de cada tarefa dessa. Então, esse ainda não é um momento de gerenciamento de projeto, mas já tem um detalhe macro aí da execução dessa demanda. Exatamente. Eu acho que é num primeiro cenário, onde você tem uma ideia de quanto tempo vai gastar, e já coloca quais são as principais ações para que você tenha o seu business case e uma ideia do que é essa demanda. Nas próximas abas, então, a gente já tem a parte agora de planejamento financeiro. E aqui é possível gerar uma série aí de planejamentos em diversas categorias parametrizáveis na ferramenta, inclusive lançando no mês. Então, se eu tenho essa demanda que existe custo de orçamento para o final de 2017, ele já fica já é possível lançar aqui para fazer o planejamento por categoria, inclusive o sumarizando, independente do período. Então, o interessante é que para cada demanda pode ter um período diferente de lançamento do orçamento. Basta gerar aqui essa janela direto na ferramenta. Então, você lança uma demanda, você acha que você vai começar a trabalhar nela em julho do ano que vem, você já começa a fazer o seu controle financeiro a partir daquele período. Então, na próxima aba já entra a parte de viabilidade econômica da demanda. Então, aqui a gente consegue entrar os dados do VPL, da TIR e também campos que podem ser necessários para priorização. Então, toda informação que seria na ferramenta, a gente vai ver lá depois na parte de priorização delas. Na próxima aba, a gente já tem também uma visão do alinhamento estratégico. Então, aqui na ferramenta, no SCAPEX, a gente consegue cadastrar os drivers, né, os objetivos estratégicos da empresa, adicionar fatores de atendimento com pesos entre eles e depois posicionar cada demanda, cada proposta e nesse fator estratégico. Então, por exemplo, aqui a gente tem aumentar a market share nos mercados atuais e qual que é o atendimento, né, dessa demanda que eu estou editando agora para esse objetivo estratégico. Então, consigo preencher aqui o valor específico, isso eu faço para todos os outros, e esse é justamente, a gente está fazendo a posição da demanda no objetivo estratégico da empresa, para no momento de priorização ele ser considerado e a seleção ser realizada além de valores econômicos também na parte qualitativa. Então, quando eu falei lá do processo, a empresa definiu seus objetivos estratégicos, então ela tem aí esse cadastro totalmente parametrizável, né? Você tem os objetivos estratégicos da organização, e quando você coloca uma demanda, você já vai colocar o quanto que essa demanda afeta esse objetivo estratégico, positivamente ou negativamente, dependendo do que você colocou. E aí você vai usar esses dados depois para selecionar essas demandas baseado no score, é isso? Perfeito, é isso mesmo. Todos esses dados é gerado uma nota em cima dos pesos que foram previamente cadastrados, e a gente consegue, inclusive, definir o peso que essa nota vai ter na priorização. A gente vai ver isso daqui a pouquinho. Bom, mais componentes da demanda, a gente consegue fazer todo um vínculo de anexo, inclusive definir a quais tipos de documentos vão ser inseridos. Então, por exemplo, a gente tem especificações técnicas, anexos diversos, isso já é tudo persistindo na ferramenta. E também já até uma visão de histórico, né? Qual foi o usuário que realizou qual tipo de alteração na ferramenta. Na demanda. Então, a gente vê aqui que o meu usuário ele modificou o alinhamento estratégico ou modificou a tela de identificação. Isso é tudo registrado na ferramenta, inclusive qual que foi o usuário e quais foram as datas. Então, a parte de auditoria já está inclusa em todos os elementos do SCAPEX. Tá bom, então você falou de toda uma criação de uma demanda, construiu o business case, né? Então, os aspectos físicos, financeiros, anexar documentos, os ganhos que eu tenho. Eu estou vendo lá em cima da tela que tem um fluxo. Você me explica um pouquinho do que é aquilo ali? Perfeito. Bom, aqui na parte superior a gente tem um fluxo em que a demanda vai seguir, né? E o legal é que a gente pode inserir uma série de aprovações para essa demanda. Então, até um momento com cadastro, depois já pode ser feita uma avaliação inicial, isso pode ser departamental, né, de uma área aí, que recebe todo esse fluxo, esse funil de demandas. Depois a gente tem uma avaliação técnica, isso é interessante, que podem ser criados uma série de comitês. Então, eu crio uma demanda, essa demanda passa para aprovação de comitês,
e cada um vai enviar seu parecer, inclusive a gente consegue acompanhar todo esse tipo de resposta de parecer de cada um dos comitês. E aí depois a gente tem uma aprovação final e aí sim já parte para a execução. Claro que a parte de priorização que a gente vai ver aqui já está incluída nesse ponto de aprovação. Né? Então podemos ver um cenário de priorização, como é que funciona? Perfeito. Agora a gente vai na parte de priorização da ferramenta. E aqui a gente consegue criar cenários, selecionar alguns critérios, umas demandas e partir já para a priorização e seleção delas. Bom, então nós vamos criar um novo cenário e a gente pode colocar, por exemplo, 2018. É possível selecionar a moeda, quais são alguns tipos de limitadores e também como uma restrição do cenário. Então, eu posso obter para um cenário demandas de uma estrutura organizacional específica, uma localidade, de um tipo de investimento. Todas essas são informações já cadastradas para cada demanda. Né? Então, podem ser feitas várias priorizações por setores, por departamentos específicos da empresa. Achei interessante você falar de selecionar a moeda. Então, você quer dizer que a gente consegue entrar com orçamento na moeda do meu país de origem? Então, se eu estou numa multinacional, eu estou entrando com os dados, na Europa eu posso estar entrando com euro, nos Estados Unidos em dólar, no Brasil em real, e quando eu faço essa seleção, ele automaticamente converte isso tudo e trabalha numa moeda base, não é isso? Exatamente. A gente pode... A localização está totalmente aplicada nessa ferramenta. Então, a gente tem desde o idioma, tudo isso em vários idiomas diferentes, inclusive os termos que você comentou, eles podem ser aplicados para idiomas diferentes. Então, se você tem um termo que não é uma tradução padrão da ferramenta, a gente consegue alterar também. E a moeda também é aplicada, ou seja, a gente pode ter várias demandas em moedas diferentes e depois tudo isso é normatizado para uma única fim de gerar essa análise. Maravilha. Bom, então, a gente salva aqui esse novo cenário a ser criado. E no próximo passo ele já libera a seleção de critérios. Então a gente pode selecionar umas várias deles, esses também são parametrizáveis. Né? O primeiro que é o resultado do alinhamento estratégico, que é justamente a análise qualitativa de seleção aí dos objetivos estratégicos da organização, e a gente também tem o valor total e o VPL. O interessante é que a gente consegue definir pesos desse ponto. Então eu posso colocar aqui qual que é o peso do critério do alinhamento estratégico, né? Dessa nota resultante, qual que é o peso do VPL e também do valor total. Então, a gente pode fazer uma normatização aqui desses pesos e salvando, ele já vai permitir que nós selecionemos as propostas para essa priorização. Perfeito. Então, na tela seguinte, ele já vai mostrar para a gente todas as propostas que estão no ambiente e quais a gente pode selecionar para esse cenário. Claro, já filtrados por todos aqueles campos que foram preenchidos, né, anteriormente. Então, por exemplo, a gente pode selecionar uma das nossas demandas criadas e algumas outras para compor aí essa análise. Né? Então, a gente seleciona uma demanda aqui, uma outra, e clicando em salvar, ele já vai me trazer o cenário da priorização de cada proposta. Agora ele já fez um ranking das minhas demandas. Então ele trouxe para cada demanda qual que foi a pontuação, alguns valores financeiros também. Ele já traz aqui o comparativo entre o alinhamento estratégico, o valor total e o VPL. Eu, inclusive, consigo forçar a inclusão e uma exclusão de uma demanda. Então, se eu tenho uma demanda que ela não foi priorizada, não foi selecionada de acordo com a cálculo da ferramenta, eu consigo forçar a inclusão dela. Isso acontece com um projeto regulatório, com um projeto mandatório que deve acontecer nesse orçamento da organização. Perfeito. Bom, então, esse é o momento de priorização da ferramenta. Né? Depois disso, a gente consegue fazer todo o fluxo de aprovação para confirmar se esses dados vão ser realmente aplicados no projeto. E a finalização dela é justamente a conexão com o Project. Então, depois da priorização, a gente pode ter algumas aprovações totalmente parametrizáveis e já conecta com o Project Online para aí sim continuar com o ciclo de vida já como projeto e aí com outros recursos desse planejamento. Né? Uma outra visão interessante também da ferramenta é que ela já traz uma série de relatórios incluídos. Então, por exemplo, aqui nós estamos vendo um relatório daquele cenário que a gente acabou de executar. Ele já traz todos os valores de orçamento, já traz como que é o posicionamento dos ativos, e até aí quais foram as estruturas organizacionais da empresa envolvidas nessa priorização. Então, com isso aí eu consigo ver qual é a estrutura organizacional que está sendo mais atendida, qual que está pegando o maior número de projetos, o maior orçamento, e realmente consigo ter uma visão desse cenário que eu defini
até para definir se eu vou aprovar eu vou seguir com ele, né? Exatamente, até exportando relatórios aí para uma análise externa, né? Talvez vai ter, a gente tem que fazer todo um relatório em cima desse versionamento de propostas, já faz direto aqui na ferramenta. Então o próprio PMO, o pessoal, a turma de CAPEX faz todo esse trabalho e aí já leva esse cenário definido aí para um CEO, numa reunião de comitê, em algo desse tipo, que eu tenho certeza que a ferramenta também trabalha com ela. Perfeito. Bom, então essa foi a nossa visão do CAPEX nesse momento e aí ela é focada em realmente atender essa parte de priorização, né, e de ideação das demandas na organização. Ok, então pelo que você estava falando, a partir do momento que eu priorizei, isso aí vai virar um projeto e aí a gente vai seguir na sequência mostrando esse projeto no Project Online, né? É onde eu vou conseguir gerenciar o cronograma detalhado, o custo, o risco, os prazos, toda a colaboração dessa demanda que foi aprovada de dentro do Project Online. É isso mesmo, né? Ali a gente tem aquele primeiro mês de ideação, o SCAPEX já é conectado no Project Online, então como saída do SCAPEX, tudo que foi aprovado, tudo que foi selecionado, vem para o Project Online. E aí sim é o momento projeto dele, né? Bom, então aqui agora a gente está na tela já no Project Online, né? Nós estamos vendo o Project Online com a parametrização, com a implantação padrão da Prosper, que é o PPM Fast. Então, a gente já vê o Project Online com algumas customizações e algumas parametrizações para focar na produtividade. Nessa primeira tela, o usuário também já consegue acompanhar, semelhante ao que tem lá no SCAPEX, como anda todos os projetos e todos os riscos associados a ele. Então, esse é o momento de execução, né? Então, é importante ele ter visão do que acontece nos projetos da organização. Então, do Project Online, a gente consegue acessar a central de projetos. E o legal é que aqui é um cockpit com todos os projetos da ferramenta, já com segurança aplicada e também com vários filtros e informações interessantes. Então, aqui a gente consegue ver como que anda o planejamento de projeto, né? Aqui a gente está vendo cada projeto por gerente, né? Então, todos os projetos da organização por gerente. Então, a gente já vê os dados de planejado, de concluído e vários indicadores também de prazo de custo. O legal é que essa tela ela é bastante flexível. Então, por exemplo, a gente está vendo agora por gerente, mas pode também ser analisado por fase. Então, agora eu vejo meus projetos orientados por fase, ou até mesmo por portfólio. Então, perfeito, eu vejo aqui todos os meus projetos, agora classificados pelo portfólio da organização. Clicando no detalhe do projeto, e agora a gente vê o mesmo projeto que foi priorizado e selecionado lá no momento de ideia, agora já no Project Online. E é isso o momento de carga, né? Essa carga, esse caminho pode ser levado a várias informações, que é totalmente de interesse perenizar a informação nas ferramentas. Então, se a gente tem ali um volume de custo, talvez algum orçamento, a gente pode trazer tudo para cá, isso já é feito direto para integração, então o projeto já inicia com uma massa de dados que veio lá da ideação. Bom, então aqui eu estou na tela, primeira tela do projeto, né? Então, estou no meu projeto expansão da distribuição no Nordeste. Ele já tem aqui o posicionamento no fluxo, então, imediatamente pode iniciar um fluxo de trabalho para o momento projeto. Então, a gente teve o fluxo de ideia, agora o fluxo de projeto. Ele começou até numa fase de seleção, a gente pode ter alguma outra seleção específica, ou já pode ir direto para a iniciação. Isso é totalmente parametrizável, nativo do Project Online. E nessa primeira tela a gente acompanha em que momento que o projeto está no fluxo, né? Nessa visão de seleção. E aqui embaixo ele já me mostra todo o ciclo de vida do projeto. Então a gente está em seleção, mas uma vez que for aí enviando de fases, ele já registra tudo direto dessa ferramenta. Então, semelhante à parte que a gente viu de histórico do SCAPEX, aqui também tem todo o andamento do projeto no fluxo. Então, quando que entrou em seleção, quando foi para iniciação, quanto tempo demorou nessas fases, está aguardando a aprovação de uma área específica, porque, claro, aqui no Pro a gente consegue gerenciar os gates de aprovação do projeto também. Então, o que vai acontecer entre a fase de seleção e iniciação é parametrizável. Pode ser uma aprovação, pode ser uma seleção de um comitê, isso tudo já direto na ferramenta. Então, aqui para o projeto, a gente consegue já ver algumas visões. Aí são campos. O legal aqui no Pro, a gente pode criar campos parametrizáveis para posicionar os projetos tanto na ferramenta quanto para relatórios. Então, semelhante ao que a gente tinha lá, a gente consegue preencher aqui também, né, a área executora, a área solicitante, tá? São todos campos parametrizáveis. Também já conseguimos ter a visão do cronograma do projeto. O interessante é que um projeto recém-criado ele já pode vir com modelo de planejamento, né? E pode existir vários modelos no Project, para cada tipo de projeto, para cada departamento. Então, por exemplo, eu tenho aqui então, já uma... Então, você está falando, só para a gente entender, eu criei a demanda lá no SCAPEX e aí, a partir do momento que eu aprovei, ela foi automaticamente carregada para dentro do Project Online. É isso mesmo.
E ela, quando é carregada para o Project Online, ela já traz todos aqueles campos que a gente fez o mapeamento, tanto os campos parametrizáveis do Project como do Scapex. E dependendo do tipo do projeto, ele já cria aqui num tipo específico e já carrega um template daquele cronograma baseado naquele tipo. Então você tem toda uma parametrização que já foi trabalhada para que você otimize o seu tempo, ou seja, uma demanda aprovada. Se é de um tipo de projeto que eu coloquei em engenharia, ele já nasce lá com um template, com um modelo de cronograma de engenharia, ou seja, com as características que aquele projeto tem. Não é isso? É isso mesmo, e o legal é que esse modelo ele pode ser colaborado durante o tempo, né? Então, à medida que existe a evolução do modelo de cronograma, ele é facilmente atualizado na ferramenta e todos os novos projetos já vão seguir esse novo modelo. Aí tem uma ganho de produtividade bem interessante, né? Nessa visão de cronograma, o projeto já foi criado com um cronograma por padrão, e o legal é que agora com o que o Project Online a gente consegue fazer? Já edita as tarefas e já está em uma visão do cronograma semelhante ao que tem no Project Professional. Então, o gerente de projeto, que costuma trabalhar só com o Project Professional, ele pode trabalhar de forma bem parecida, bem semelhante com o Project Online, mas agora com todos os recursos que a ferramenta possui, que a gente vai ver aqui. Só lembrando uma coisa, que se você tem a licença do Project Online Professional Premium, você tem a possibilidade de usar o que a gente chamava do Project Professional, que é o Project Client na máquina. Então, é a mesma licença, não quer dizer que você tem que trabalhar no browser ou na web. Você pode escolher aonde você quer fazer toda a sua parte de planejamento e parte de cronograma. Exatamente, e essa integração funciona muito bem, né? Então você pode criar um projeto no Project Online ouvindo de uma demanda, em um momento você edita no Project Professional, ou faz ao contrário, não tem problema nenhum. A ferramenta tem esse sincronismo, tudo é persistido na nuvem, você não precisa se preocupar com o arquivo MPP, né? O arquivo lá do Project que você gerenciava antes, ele já fica totalmente sincronizado e trabalha muito bem com isso. Então você consegue editar o cronograma na parte web, direto no navegador, ou no Project Professional, aquele que é instalado na máquina. Bom, então aqui a gente consegue fazer diversas edições do cronograma da mesma forma, né? E é o gerenciamento do projeto de N modos, né? Consegue criar equipe para selecionar as pessoas. A gente vai ver que quando a gente seleciona as pessoas no projeto e as aloca em cada projeto, isso vai ter toda uma geração de relatórios de alocação e disponibilidade dos recursos. Então, qualquer alteração de recurso já impacta na visualização global da empresa, né? Seguindo aqui as telas do projeto, né? Então, aqui todos os detalhes do meu projeto, expansão da distribuição no Nordeste, a gente pode ter alguns campos também de prazo e de custo. Então, aqui como que está a posição do meu projeto, lá do meu cronograma, no prazo, né? Então, eu tenho aqui um KPI que ele informa para N formas, N modos, como que está essa posição, ou seja, eu tenho atraso igual ou menor a 10% é o previsto da linha de base. A gente pode ter formas específicas para clientes também, ou seja, se você tem uma fórmula que faz o cálculo aí de atraso, tanto para o KPI de prazo e de custo, a gente consegue aplicar na plataforma. E o mesmo vale para custo. Então, eu tenho essa tela de prazo e eu também tenho a tela de custo, novamente, mostrando a posição do meu cronograma aqui, já de forma sumarizada na web. Eu estou entendendo que você pode, na verdade, agrupar os campos da forma que você quiser nessas páginas, né? Então, você viu ali prazo, custo, mas isso aí é algo que pode ser configurado de acordo com a demanda do usuário. Então, a gente viu ali um cronograma, viu toda a parte de prazo do projeto. E como é que eu faço aí a questão de custo? Tem algum componente, alguma coisa que a Prosper desenvolveu para melhorar a minha gestão financeira? Perfeito, Leonardo. Tem sim, né? Na nossa implementação padrão, a gente já também entrega o gerenciamento financeiro, né? O financial. E aqui o legal dessa ferramenta é que a gente consegue fazer o gerenciamento de custo do orçamento do projeto externo ao cronograma. Então, a gente consegue normalmente fazer o gerenciamento de custo pelo cronograma, nas tarefas, no recurso, de N formas, ou também de forma externa a ele. Então, como funciona essa aplicação? Ela já é um aplicativo integrado direto no Project, então você vê aqui junto com a tela, mas isso não ocorre nenhuma modificação específica no seu Project, ele vai trabalhar bem lado a lado, semelhante a um aplicativo de telefone, né? E aqui a gente consegue fazer o lançamento de custo, né, de orçamento mês a mês por categoria do projeto, inclusive para vários anos. Então, de forma bem simples, eu consigo adicionar outros anos aqui, né, na minha ferramenta para esse projeto, né? Novamente, continuo aqui dentro do mesmo projeto e já consigo lançar os custos para essas categorias, né? Eu já lanço aqui os valores de forma bem tranquila. A gente pode vir aqui salvar. Também, a fim de ter um gerenciamento de custo mais interessante e até a criação de curvas S, lá na minha massa de relatórios, a gente pode
planejar, né, e entrada de custo tanto para as esferas de planejado, realizado e previsto, tudo aqui na mesma tela. Então, esse é um cenário em que eu não gerencio o custo no meu cronograma, mas eu também faço esse lançamento a mês. Então, isso é legal para integração com o ERP, talvez você tenha um nível de integração mais simples, já pode fazer a carga de dados direto aqui no aplicativo. Então, se o meu gerenciamento financeiro não é estruturado conforme a minha EAP, conforme o meu cronograma de tarefa, e eu quero fazer isso por categorias de custo, eu tenho uma forma bem fácil de fazer, porque pelo que eu vi ali, é tão amigável quanto fazer isso no Excel, né? Já tem as categorias, as colunas dos meses, e eu consigo fazer isso de uma forma muito mais fácil, ao invés de ficar com o Excel fazendo isso em paralelo. Bem interessante. Perfeito. E como é que é o ambiente de trabalho, de colaboração? Ou seja, eu já vi parte de custo, parte financeira. Eu consigo ter um ambiente colaborativo onde eu vejo meus riscos, as minhas questões, como é que está o andamento do meu projeto como um todo? Perfeito. No Project Online, com a nossa implementação do PPM Fast, para cada projeto, ele automaticamente já pode criar um site do projeto. E esse é o ambiente para esse tipo de colaboração. Tá? Então, o interessante é que aqui agora eu estou no site do mesmo projeto, né? Então todas essas informações relacionadas só àquele projeto, para todos os projetos a gente pode ter isso. E aqui na primeira tela dele, nós já temos um One-Page Report, já uma estruturação, né? Uma sumarização de todos os dados do meu projeto. Isso é legal para aquela reunião de status, né? Então, vamos entrar na reunião de status com a equipe e a gente consegue desenvolver toda a conversa aqui nele, né? Passando por essa tela, a gente já tem aqui no começo um resumo de custo, com dados do cronograma, né, término previsto, a gente tem alguns campos personalizados, término planejado, já os principais indicadores aí de cálculos do projeto, né, o porcento planejado e o concluído. Mais embaixo a gente tem um pouco da parte financeira e o legal que, como a gente conversou, isso pode ser obtido do cronograma ou do financial, né, onde a gente lança o custo mês a mês, não tem problema, consegue obter custo dos dois. Logo em seguida tem um pouco a análise crítica e aí já entra a colaboração, né? Nesse site de projeto a gente consegue fazer o cadastro de análise crítica, já é direto aqui nessa mesma interface e tudo isso é persistido no site, nesse relatório também, e justamente pensando na discussão da equipe, né? Como que está o status do projeto, já dá para fazer direto aqui. Outros cenários já das tarefas finalizadas nos últimos 15 dias, tá? As tarefas a serem finalizadas nos próximos 15 dias já mostra aqui também, e os marcos do meu cronograma. Então, todos os marcos, se já foram concluídos ou não, e se tiver atraso, ele já aponta aqui também, né, já mostrando que a data de término está vermelha. Né? Então, eu consigo fazer acompanhamento, inclusive, do marcos. Um cronograma que é estruturado em marcos, acompanhamento do projeto é bem simples por essa visão. Então, no próximo ponto, a gente já tem também a curva S de trabalho, em cima do meu cronograma, então ele já gera os cálculos para a curva S de trabalho, em cima das esferas previsto, real e planejado, com as alocações de recursos, já com todos os dados sumarizados. Também tem uma visão de custo, novamente, vindo ou do financial, que eu faço custo mês a mês, ou do meu cronograma, nas mesmas esferas de planejado, previsto e realizado. E agora, a análise de riscos do projeto. Então, aqui nesse momento, eu tenho uma visão dos meus riscos posicionados em um gráfico de dispersão, um gráfico de bolhas, né? Mais abaixo já tem um detalhe do risco a risco. Então, eu tenho aqui, por exemplo, o cadastro de todos os riscos, para quem que é responsável, como que está a exposição desse risco. Eu consigo cadastrar o impacto e também a probabilidade, justamente para ter em alguns outros relatórios uma matriz de riscos. E o interessante é que aqui também é possível fazer edição desses riscos. Então, novamente, uma reunião de status é muito interessante, porque a gente já pode colocar para uma pessoa, atribuir esse risco a uma pessoa, até já preparar um plano de ação para ele fazer esse vínculo. Né? E tudo isso também pode ser vinculado ao cronograma. Então, posso ter um risco vinculado a uma tarefa lá do meu cronograma. Que legal. Então, você está me dizendo que eu entro ali num site que foi criado automaticamente e, a partir dali, eu consigo colaborar com o time. Eu consigo colocar como é que está a análise crítica do andamento do meu projeto, como é que estão todos os riscos, ver a curva S, ver toda a parte financeira, os indicadores do projeto, tudo num único lugar, de forma dinâmica, e posso usar isso na minha reunião de status, né? Perfeito. Maravilha, bem legal. A característica interessante desse site é a documentação, né? Então, todo documento do projeto ele pode ser colocado e persistido direto aqui na ferramenta. Então, eu estou no site de projeto e ele já traz para mim uma série de bibliotecas para a armazenagem de documentos.
E o legal é que elas podem ter, inclusive, modelos. Então, semelhante ao modelo de cronograma que a gente viu lá na criação do projeto, a gente pode ter modelos de documentos também. Então, se eu tenho um termo de abertura, se eu tenho uma declaração de escopo, ao criar um projeto, o site também já vai ser criado e ele já vai trazer para o usuário, no primeiro link, o modelo desses documentos. Então, o usuário já consegue desenvolver do mesmo projeto seguindo o padrão da empresa. Maravilha. Então, eu tenho uma gestão eletrônica de documento. Eu posso ter qualquer tipo de documento, desenhos técnicos, atas de reunião, qualquer coisa, de fotos, né, figuras, coisas do projeto, eu armazeno todos no mesmo lugar com todo um controle de versionamento, de quem editou, quando editou, e aí você consegue ter todas as informações do projeto num único lugar. Perfeito, é isso mesmo. E o legal para documentos, a gente pode até ter fluxo de aprovação. Então, eu crio um documento, um termo de abertura, eu posso passar por um fluxo, passando por sponsor, ou talvez pelo gerente do projeto, para ele ser efetivamente publicado na ferramenta. Maravilha. Então, agora, voltando aqui para o Project, né, voltando para a parte global do Project Online, a gente vai dar uma olhada nas configurações de recursos. Então, a gente viu que a gente tem os projetos, a gente pode alocar esses recursos no projeto e também já existe uma grande massa de informações para comparar a capacidade e o planejamento deles. Consigo ver exatamente em qual projeto um recurso está alocado, se ele está superalocado, se existem projetos que estão tomando a maior parte da disponibilidade dos meus recursos. Isso tudo direto de forma nativa na ferramenta. Então, por exemplo, aqui eu tenho uma visão de utilização dos recursos, onde a linha é a minha capacidade e as barras são a alocação, né? Então, por exemplo, nesse cenário, a minha equipe está subalocada, né? Eu ainda tenho disponibilidade de recursos. Esse é um cenário raro, né? Você tem recurso sobrando aí para poder trabalhar. Mas legal, então aí você pode trazer o projeto para dentro que pelo gráfico que você está nos mostrando aí, você tem capacidade de conduzir os projetos, né? Exatamente. E o legal é que aqui mais embaixo a gente consegue ver por recurso em quais projetos eles estão alocados. Então, uma visão um pouco diferente, já é a parte estruturada daquele gráfico, né? Então, a gente tem a visão gráfica, mas também o detalhamento recurso a recurso. Maravilha. Então, você mostrou para mim como é que eu crio meu cronograma, como é que eu gerencio tarefa, como eu gerencio risco, como eu faço minhas reuniões de status, isso no projeto certo, que eu já escolhi a partir de uma seleção. E ok, mas e o meu executivo? Como é que ele vê o meu portfólio como um todo? Onde é que ele vê como é que estão os meus programas, como é que está o meu portfólio, como é que está todo o meu investimento? Ele tem algumas consolidações, gráficos que você possa me mostrar, coisas desse tipo? Perfeito, Leonardo. A ferramenta ela é totalmente integrada ao Power BI. Então, ali a gente consegue ter uma série de visões com todos os dados inseridos na ferramenta de forma gráfica, de forma executiva. E o interessante é que o próprio usuário pode fazer essa criação de relatórios, né? Então, por exemplo, a gente já entrega na próxima parametrização com alguns relatórios pré-definidos, mas o usuário ele pode alterar um gráfico de pizza, alterar uma barra de forma bem simples. Então, por exemplo, aqui na primeira visão, nós temos o portfólio. Ele já traz o posicionamento aqui dos meus projetos, já traz a quantitativo de projetos do portfólio e é bem interativo, né? Por exemplo, se eu clicar em um dos portfólios, ele já realiza a filtragem dos outros elementos para aquele portfólio escolhido. Logo aqui embaixo já tenho diversas informações da minha inteira massa de projetos, né? Então, todos aqueles campos que foram preenchidos, que foram alimentados perfeito lá no Project, desde o cronograma até os campos do projeto, até a documentação, eu consigo mostrar aqui na parte gráfica. Seguindo esse relatório, uma outra visão é focada na parte de custo. Então, como funciona, né? Eu tenho aqui uma visão de projetos e também de portfólio. Então, eu posso, por exemplo, selecionar um portfólio e ele já vai realizar a filtragem de todos os outros elementos e também um projeto específico. Então, eu vou desde todos os projetos de organizações para um portfólio específico ou até um projeto. Já realizo o filtro direto de forma interativa na ferramenta. Isso é legal, que é bem diferente do que a gente tinha com o PPT, né? O PPT ele é estático, não acontece mais aqui. Todo mundo consegue brincar com o relatório. Então, foi legal você falar de PPT, porque hoje o que a gente vê nas organizações que não usam a ferramenta de PPM é que se perde um tempo enorme gerando um monte de planilhas Excel para que se possa gerar um PPT para agrupar. E o que você está me mostrando é que eu alimentei os dados uma única vez e eu já tenho um painel em tempo real para o meu executivo acompanhar o meu portfólio, meu programa, meus projetos no nível que ele queira ver como é que estão aquelas informações, e eu não preciso ficar perdendo tempo gerando PowerPoint, gerando planilhas, mas eu uso o meu tempo de forma mais nobre, efetivamente gerenciando o projeto e trazendo resultados para a organização. Não é isso?
Exatamente, né? Todos esses dados são calculados e gerados no relatório automaticamente. Então, à medida que os projetos vão sendo atualizados, toda a massa de relatórios já reporta o que acontece neles, né? Então, esse trabalho de criar um PPT, de ficar consolidando informações, não existe mais no Project Online. E o que é legal é que a gente consegue ver esses relatórios também no dispositivo móvel, né? Você está me mostrando aí relatórios em Power BI. Power BI, eu tenho o aplicativo do Power BI e eu consigo ver todas essas informações no meu celular. Não é isso? Exatamente. Os mesmos relatórios desenvolvidos com a mesma interação do computador, a gente consegue ter em telefone, em tablets também. O interessante é que a gente não precisa nem ter um retrabalho para isso, ele já é automaticamente adaptável. Então, no moderno ambiente de trabalho, eu consigo trabalhar em qualquer lugar, acessando via dispositivo móvel, via browser. Eu consigo ter todas essas informações do meu projeto no dia a dia e de forma efetivamente colaborativa. Tem outros tipos de aplicativos para dispositivos móveis que a gente possa mostrar e que eu possa colaborar ou ter outros tipos de informação, Henrique? Assim, a gente também desenvolve alguns aplicativos para o Project Online. Então, a gente tem o PPM Fast, que tanto os recursos quanto os gerentes conseguem acompanhar esse andamento do seu projeto direto na tela. E o legal é que ali também tem interação, porque o usuário pode, inclusive, concluir uma tarefa nele. Então, agora a gente vai dar uma olhada numa demonstração desse aplicativo, já olhando na tela como o usuário consegue interagir com os projetos direto no celular. Ok, maravilha. Então, vamos lá. Vamos dar essa demo no celular. Bom, pessoal, então agora a gente vai ver o PPM Fast Mobile, né? Esse é o aplicativo desenvolvido para Prosper e ele é gratuito, já está disponível nas principais lojas de aplicativo. Ele consegue se conectar com o Project Online justamente para realizar algumas ações. Então agora vamos dar uma olhada nele e conhecer as principais features. Bom, então aqui no aplicativo, na primeira tela, a gente já consegue selecionar alguns projetos favoritos para serem acompanhados pelo aplicativo. Então, por exemplo, aqui eu tenho alguns projetos e a gente vai dar uma olhada no mesmo projeto que a gente está gerenciando no Project Online, né? Aquele projeto que veio do Scapex com a demanda, depois virou um projeto e agora já no aplicativo. Então, eu tenho aqui um detalhe do meu projeto, alguns dados de custo e também aí do planejamento, isso já direto no meu cronograma ou a parte de custo do meu financial, né, com o meu custo lançado mês a mês, e também já as informações do gerente de projeto. Tá? E o legal é que todas as pessoas que estão aqui nesse aplicativo, se eu tiver o contato delas, eu consigo fazer uma ligação e mandar um e-mail direto pelo PPM Fast Mobile. Dentro das informações do projeto, além de ter essa visão geral, a gente consegue acompanhar também os milestones, são os marcos do projeto, né? Então, lá do meu cronograma, ele já vai trazer os marcos, já falando qual que é a data prevista, a data planejada e se existe alguma variação, né? Então, ele já vai ficando vermelhinho caso tenha algum alerta de atraso para esses marcos. Uma outra visão do aplicativo, a gente vê também a equipe, todo mundo que está alocado na equipe do projeto. Então, semelhante ao gerente de projeto, a gente consegue também contatar essas pessoas, enviando mensagens ou e-mail. E um outro recurso bem interessante do aplicativo, que é focado aí para os recursos, né? A gente consegue fazer a conclusão de uma tarefa lá do project direto aqui no telefone. E o legal é que a gente consegue selecionar uma tarefa e enviar uma imagem como evidência. Então, eu posso, para uma tarefa, escolher uma imagem ou tirar uma foto pela câmera do celular e, ao clicar em completar, ele já vai enviar a conclusão dessa tarefa e também a foto como evidência de conclusão. E isso fica em lugares bem interessantes. Naquele site do projeto, onde fica todo o repositório de informações e também na linha do cronograma para o gerente de projeto. Então, quando o gerente de projeto abrir o Project Professional dele, ele vai ver que existe para uma tarefa uma foto anexada. E aí, lá, ele já consegue também ver essa mesma foto. Então, esse é o fluxo que o aplicativo faz, totalmente conectado no Project Online com essa parametrização, né? Ele já é plug and play, você já conecta e já consegue realizar essas ações aí, de tanto visualização dos projetos quanto de conclusão de tarefas. Que legal, então você está me dizendo que se eu hoje uso o Project Online, basta eu ir na Store do meu aplicativo, do meu celular, do meu dispositivo móvel, né? Tanto o Android, quanto o iOS, quanto o Windows Phone, baixar meu aplicativo e aí eu vou ter na palma da minha mão as informações dos meus projetos, milestones, custo, prazo com indicadores, membro da equipe e até mesmo completar tarefas e mandar fotos em evidência. E esses dados, ao momento que eu faço isso no meu dispositivo móvel, ou seja, em qualquer lugar, com o dispositivo que eu carrego o tempo inteiro comigo, ele já atualiza lá no meu servidor e vai refletir em todos aqueles relatórios que nós vimos. Em resumo, gente, eu acho que nós mostramos hoje para vocês todo o fluxo
a partir de uma seleção, de uma ideia, construir um business case, selecionar os projetos, fazer a priorização, ou seja, escolher os projetos corretos para a minha organização, depois o gerenciamento efetivo de todo o projeto, com todas as áreas de conhecimento, com os riscos, questões, fazendo toda a parte de comunicação, com relatórios, com os recursos envolvidos, com o uso de dispositivos móveis, e tudo isso a gente pode resumir na adoção de duas soluções: o Scapex da Prosper e o Project Online. O Project Online que nós vimos hoje aqui é uma implementação chamada PPM Fast. O PPM Fast é uma solução que a gente implementa para você tudo aquilo que você viu em questão de horas, ou seja, você não precisa ter todo um esforço de consultoria para parametrizar o seu ambiente, e com isso você maximiza o seu ROI. E trazendo já todos os KPIs, relatórios pré-configurados e totalmente integrado com as outras soluções. O Scapex também é uma solução SaaS que você pode começar a usar muito rapidamente, e você trabalha com isso a sua solução de ponta a ponta dentro do seu mercado. Se a gente for olhar alguns estudos, a gente consegue ver que só uma adoção de uma ferramenta de PPM, eu vou trazer números aqui do Forest, você consegue diminuir o estouro de orçamento em torno de 5%, você consegue aumentar a produtividade da sua equipe em mais de 14%, melhorar a sua alocação e seu gerenciamento de recurso em cerca de 13%, e o principal, você consegue alinhar os projetos com a sua estratégia. Em cerca de 73% dos entrevistados colocaram que a adoção de uma solução melhorou. Então, você passa efetivamente a fazer os projetos que dão resultado para você e fazer isso de uma forma correta. Gente, então era isso que é o ciclo ponta a ponta de PPM. Qualquer informação que vocês precisarem, vocês podem acessar o nosso site, www.prosper.com.br, ou então entrar em contato conosco através dos e-mails. Muito obrigado e até logo.